Vamos abrir nossa Bíblia aí, vocês já devem ter aberto. Mateus, capítulo de número 21. A gente vai ler do versículo 18 a 22. Quem achou aí, diga glória a Deus. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. Amém? Você crê nisso? Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre o poder da fé, né? O Vinícius fica sempre pedindo para a gente poder dar um título para as nossas mensagens. Não é isso, Vinícius? O poder da fé, varão. Anota aí, né? E se você costuma anotar, então, o poder da fé. Hoje a gente poderia dar um outro título também, uma fé para viver. Uma fé ativa. Uma fé que a gente pode experimentar. Uma fé que a gente pode colocá-la em prática. Uma fé para viver. Dentro desse princípio aqui do Senhor que diz que tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então fala para o seu irmão aí do teu lado. Se você crê, você vai receber. Fala com ele. Se você crê, você vai receber. O texto começa, irmãos, com uma situação em que Jesus ele lança uma imprecação, né? Ele fala contra a figueira, e aquela figueira se seca, e os discípulos então se admiram, porque ela secou-se tão rapidamente. Jesus está passando ali, provavelmente perto do Monte das Oliveiras, e era Monte das Oliveiras, mas tinha figueira também, né? E deviam ter várias figueiras naquele lugar, várias. E pela época do ano, essas figueiras deviam estar peladas, sem folhas. Só que Jesus observa que tem uma que está cheia de folhas. Naquela época do ano, ali provavelmente época de março e abril, as figueiras estavam desnudas, não tinham folhas nela. E só lá para o mês de junho, julho, agosto, é que seria então a época certa para essas figueiras começarem a brotar os frutos e então surgirem as folhas. A figueira tem um processo diferente. Primeiro vem os frutos e depois vem as folhas. E é por isso que quando Jesus olha, ele olha para essa figueira e ele vê nela folhas, ele diz assim: olha, se tem folhas, tem frutos. E ele vai lá em busca desse fruto, só que ele não encontra nada. Jesus fica assim meio decepcionado, né? E foi lá buscar os frutos e não encontrou. E tudo que acontece em Jesus e com os discípulos é pedagógico, é educativo, é ilustrativo. O Senhor também quer trazer uma mensagem para o seu povo, quer trazer também uma mensagem para os discípulos naquela hora. Tem um fato aqui interessante, né? Só havia então naquela figueira aparência. Não havia ali fruto algum. Tinha aparência, que Jesus olha, só folhas, deve ter muito fruto lá, mas não havia. Só haviam então folhas. A figueira, ela no Antigo Testamento, ela foi comparada ao povo de Israel, em alguns textos, em alguns livros do Antigo Testamento, né? Jesus nesse momento aqui, ele também pode estar passando
para os discípulos a ideia de que aquela figueira se assemelha muito ao povo de Israel, aos judeus, aos religiosos daquele tempo. Porque tinham aparência, mas não havia neles fruto algum. Havia muito aparato, havia muita coisa exterior, havia muita mostra, havia muita fala, muito discurso, mas não havia uma vida que embasasse esse discurso. Não havia, por trás daquela aparência toda, os frutos, as ações, os resultados daquilo que eles então passavam, ou seja, os religiosos, né? Ou até mesmo o templo, né? O templo. Jesus está se dirigindo para o templo. No Evangelho de Marcos, Jesus já entrou na cidade de Jerusalém, ele sai, ele vai até a Betânia, onde ele passa a noite, e ele volta. Então Jesus já viu o templo. E o templo tinha toda aquela aparência, formosura, beleza. Tanto é que depois aqui, antes, né, Jesus ele entra no templo, está aqui no capítulo 21, capítulo mesmo que a gente leu. Ele entra no templo e ali ele expulsa aqueles que vendiam, que compravam, derribou as mesas dos cambistas. A minha casa será chamada casa de oração e vós a transformais em covil de salteadores. Né? Jesus já tinha visto o templo e essa também pode ser uma referência para o templo. E também pode ser uma referência para nós hoje, para a igreja hoje, para mim e para você hoje. E a gente precisa abrir mão dessa aparência, a gente precisa abrir mão dessa religiosidade. Né? O problema aqui que Jesus apresenta não é só a ausência dos frutos. Esse talvez não seja o maior problema, a ausência dos frutos. Tanto é, irmãos, que não era a época dos frutos. O Evangelho de Marcos vai dizer isso de maneira bem clara, que não era a época dos frutos. Então, não dá para ficar em crise porque os frutos ainda não apareceram. Não era o tempo para os frutos aparecerem. Né? Às vezes a gente entra numa crise por causa disso. Ontem mesmo o Bispo Mano aqui na Escola de Milagres falou um pouquinho a respeito. Ele disse que muitas vezes ouviu isso, né? Eu também ouvi muitas vezes, você também, da necessidade da gente dar frutos, que se a gente não der fruto, a gente é cortado, é lançado fora, né? Mas há o tempo para a gente frutificar, há o tempo para o fruto aparecer. A gente não pode entrar nessa neurose que eu tenho que fazer, eu tenho que frutificar, eu tenho que avançar, eu tenho que ganhar. A gente tem sim, precisamos fazer isso, mas tem o seu tempo, tem a época certa. O pastor Evandro, há poucos instantes, falou: se nós estivermos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, né, nós daremos muitos frutos, seremos tratados pelo Senhor e daremos muitos frutos. Você percebe que a árvore não precisa se esforçar, né, ou fazer algo diferente para ela poder frutificar. Não, ela frutifica normalmente, naturalmente. No tempo certo, ela dá fruto. Né, pastor? O pastor estava falando lá era a acerola, não é isso? É da acerola ou da pitanga? Acerola. Então, que não está dando frutos, né, a árvore. Mas vai chegar o tempo, daqui a pouco aparece. Né? Chega o tempo dos frutos para a glória do Senhor. Então, a grande questão, então, não é a ausência de frutos lá, porque haviam várias outras figueiras e elas estavam sem folha alguma, mas o engano que está por trás, o engano, a hipocrisia que está por trás, né? Aparece da aparência de algo, mas não é. Tem uma imagem de algo, mas não é. E essa é a maior questão aqui, porque os religiosos daquele tempo passavam uma imagem muito boa, muito bonita, mas não era nada disso. Jesus criticou severamente os fariseus, religiosos daquele tempo. E tem uma coisa que é muito marcante para mim quando ele diz assim: olha, tem a semelhança, são parecidos com sepulcros caiados, ou seja, por fora muito bonitinhos, pintadinhos, mas dentro não há nada de bom. Dentro está podre, dentro
é um defunto, né? Está morto e precisa ser sarado, restaurado. E aí, irmãos, depois disso, então, a figueira seca, e isso chama por demais a atenção dos discípulos, e Jesus, então, começa a tratar com eles a respeito da fé, né? Os discípulos, o texto diz que os discípulos se admiraram muito do fato dele ter lançado uma palavra sobre aquela figueira e ela ter secado imediatamente. Eles se admiraram, eles se assustaram com aquilo. E aí eu fico pensando assim, irmãos, olha só, já tinham decorrido 3 anos e meio, Jesus caminhando junto com os discípulos. Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Na semana seguinte ele vai ser preso, crucificado e morto. Esses homens que estão aqui, esses discípulos que estão caminhando com Jesus, né, eles viram muitas coisas. Eles viram muitas coisas. Geralmente nós nos admiramos de coisas novas. Geralmente nós nos admiramos daquilo que não é comum, daquilo que é extraordinário, aquilo que foge à realidade. Então a nossa tendência é se admirar diante daquilo que é novo, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente nunca viu. Mas para esses discípulos aqui, eles não deveriam ter se admirado. Por que eles se admiram? Certa vez no barco, Jesus se levanta no barco diante de uma grande tempestade, e ele diz: vento, acalma, mar, para. Ele dá uma ordem e imediatamente o mar se acalma, o vento cessa. Os discípulos naquela ocasião sim se espantaram, admiraram e falaram um com o outro assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, essa é uma ocasião para eles se assustarem, mas agora, já passado tanto tempo, eles que viram os paralíticos levantarem e andarem, eles que viram os leprosos sendo purificados, tendo a sua pele ali restaurada, eles que viram os milagres de Jesus, porque então agora se admiram por causa da figueira. Eles que viram até os mortos ressuscitarem, será que eles deveriam então ali se admirar? O texto diz que eles se admiraram porque a figueira secou muito rápido, né? E essa admiração deles aponta, irmãos, para algo que a gente vai perceber sempre na vida dos discípulos, que era, se não a ausência da fé, não vou dizer a ausência da fé, mas a pouca fé, mas a fraca fé, ou uma fé insípida, uma fé ainda superficial, uma fé ainda que precisava ser amadurecida, que precisava ser tratada. Se hoje acontece em nosso meio alguma dessas coisas assim, a gente fica admirado. Mas na verdade, irmão, não era para a gente se admirar. Fala para a pessoa que está aí do seu ladinho, não era para você se admirar. Não era para você se admirar, mas a gente se admira, irmãos. E aí eu atento para uma coisa: quanto mais admirado nós tivermos, né, menos fé em nós. Quanto mais admirados nós tivermos, quanto mais estupefatos nós ficarmos, quanto mais surpresos nós ficarmos diante de algumas situações, isso mostra a fragilidade da nossa fé. Isso mostra um pouco da nossa incredulidade. A gente ora para que algo aconteça, mas talvez lá no fundo do nosso coração, nem a gente mesmo crê que aquilo pode ser possível, que aquilo vai acontecer. Se a gente fica admirado, irmãos, a gente está distante dos propósitos de Deus. A gente está distante desse Deus que a gente cantou aqui: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Do Deus que opera sinais, coisas maravilhosas, extraordinárias. O que na verdade deveria ser comum para a gente, não é comum. Se eu me admiro, é porque eu estou aceitando aquilo que é comum. Eu posso estar próximo dessa vida de aparência. Eu posso estar perto dessa vida de folhas, onde eu falo,
mas eu não vivo. Onde eu faço um discurso, mas eu ainda não o experimento. Onde eu falo de, mas sem ter, ou sem viver. E aí Deus tem uma proposta diferente para a minha vida. Que eu não posso falar de autoridade sem viver essa autoridade. Eu não posso falar de fé sem ter essa fé. A gente não pode estar falando de amor sem viver esse amor. A gente não pode estar falando de milagre, de coisas sobrenaturais, sem crer nesse milagre, sem crer em coisas sobrenaturais. E esse lugar de admiração, ele precisa ser tomado pela glória de Deus. Esse lugar de admiração na minha vida precisa ser tomado pela adoração. Esse lugar na minha vida de admiração, ele precisa ser tomado pela presença de Deus, pela glória de Deus na minha vida, não como algo comum, da vida comum, da rotina, mas de algo extraordinário, sobrenatural. A gente precisa chegar ao tempo em que a gente não vai mais se admirar. Digamos, irmãos, que hoje à noite, no culto de hoje à noite, pastor Evandro ministra uma palavra poderosa e 40, 50 pessoas aceitem Jesus aqui de uma vez só. Isso vai ser coisa da gente falar a semana inteira, né? A gente vai colocar no Zap, no Facebook, a gente vai tirar foto, a gente vai gravar, a gente vai estar falando isso a semana inteira, né? De 50 pessoas que aceitaram Jesus numa noite só. Porque nós não estamos acostumados com isso. Porque não é comum para nós. E a gente se admira, quando na realidade a gente deveria apenas ser tomado pela manifestação da glória de Deus, pela presença de Deus. Quando a glória e quando a presença de Deus se manifesta, a gente não está habituado com isso. Aí a gente vive de alguns eventos, né? Alguns eventos, um momento de louvor à noite, no culto à noite ou no domingo pela manhã, onde a gente foi tomado por aquela presença gostosa. Quando isso deve ser algo normal na nossa vida. Mas a gente aceita a outra coisa, a gente aceita a ausência da presença de Deus, a gente aceita a ausência do milagre, a gente aceita a ausência do viver o sobrenatural, a gente fica admirado, assustado com isso. Tem que viver essa coisa de uma maneira... Quem quer viver isso aqui? Quem quer viver esse tempo do sobrenatural de Deus, do extraordinário de Deus? Você quer? Eu quero viver isso. Eu quero viver esse tempo, né? Tem uma igreja pequena lá em Saracuruna, pequena mais ou menos, né? Ela é uma igreja que passa ali ao lado da BR-116 da Rio Teresópolis. Eu esqueci o nome, Projeto Ceifa Universal, né? Projeto Ceifa Universal. Esse é um trabalho muito bonito lá, muito grande. Numa noite, 500 pessoas aceitaram Jesus, uma noite. Eles têm mais ou menos 2.000 pessoas na igreja, né? Hoje deve ter muito mais, naquela época que eu estava lá, 2013, 2014, né? Eles devem ter, tinham lá em torno de 2.000 pessoas, hoje deve ter muito mais. Numa noite, uma noite especial, uma programação que eles organizaram, montaram, 500 pessoas aceitaram Jesus. E foi fácil consolidar e discipular essas pessoas, que eles já tinham um número considerável de células, essas pessoas foram lançadas na célula e foram consolidadas, né? Mas para nós isso ainda é algo extraordinário, de deixar a gente assustado, impactado. Mas vai chegar o tempo, eu creio, você crê? Vai chegar o tempo de Deus começar a realizar coisas extraordinárias na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, em que a gente nem vai colocar no Zap, nem no Facebook no outro dia, porque se tornará algo comum para nós. Os milagres se tornarão coisas comuns na nossa vida. De alguém chegar de fora, meu Deus, 500 pessoas aceitaram Jesus numa noite na sua igreja. Sim, foi isso mesmo, mas semana passada foi a mesma coisa. A gente vai ter uma noite de batismo aqui, né? Vai ser semana que vem, a noite de batismo, recepção de novos membros, não é isso? Mas vai chegar o tempo, irmãos, que a gente vai começar a batizar as pessoas no domingo pela manhã. A gente vai se arrastar batizando pessoas pelo domingo à tarde. E quando for à noite, a gente vai estar acabando de batizar aquelas pessoas. E não vai ser algo que vai acontecer uma vez por ano, não.
vai se tornar algo comum. A gente vai batizar todo mês, ou de 2 em 2 meses, vamos batizar uma multidão de pessoas, vamos ganhá-los para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém, queridos? Você crê nisso? Você toma posse disso para a sua vida? Então, irmãos, os discípulos, eles se admiraram muito, muito ali. E Jesus disse para eles assim, ó, em verdade eu vos digo que se você tiver fé, e se você não duvidar, não somente fareis aquilo que foi feito à figueira. Se tiverdes fé, amém? Quem tem fé aí, dá um glória a Deus. Tem fé, amém? Tem pessoas que dizem que não têm fé. Às vezes você para do lado de alguém e diz assim, eu não tenho fé. Nada acontece na minha vida, eu não tenho fé. Mas você tem fé, mas eu não tenho fé. Mas a palavra nos fala a respeito da fé. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Será que dá para colocar no projetor aí para a gente? Vinícius, Rubens, será que dá para colocar? Romanos 12, 3. Né? Talvez demore um pouquinho mais, então a gente precisa avançar por cada hora. Mas Romanos 12, 3, ele diz lá na parte final do versículo que Deus nos deu uma medida de fé. Deus nos deu uma medida de fé. Está ali, ó. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você tem fé, Deus te deu fé. Deus te deu uma medida de fé. Você toma posse aí em nome do Senhor? Toma posse? Então Deus te deu uma medida de fé. Né? Você abre a sua mão, fecha a mão, traz para o teu coração aí, porque Deus te deu uma medida de fé. Então não dá mais para dizer que você não tem fé. Jesus falou, se você tiver fé, você vai fazer não somente aquilo que foi feito à figueira. E aí eu embaso essa fala com alguns outros versículos, né? Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, a salvação, a graça, vem de Deus para a nossa vida. Ele nos dá. É Ele quem gera isso no nosso coração, na nossa vida, pelo seu Espírito Santo. É Deus quem realiza, quem faz. Né? Não vem de você mesmo, é dom de Deus. Então você não consegue produzir fé. Você não consegue gerar fé. Você não é como uma receita de bolo que você entra dentro da sua cozinha lá, pega os ingredientes, mistura tudo, coloca lá no forno e vai sair um bolo. Não. Fé é algo que vem de Deus para a nossa vida. Fé é algo que o Espírito Santo de Deus starta em você, libera sobre você. A fé para a salvação, a fé para a santificação, a fé para você frutificar, a fé para você crescer na presença do Senhor. É Deus quem traz para você. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Nesta ocasião, irmãos, Paulo está falando da igreja de Tessalônica. E aí ele diz assim, ó, eu tenho ouvido falar de vocês, e eu tenho ouvido falar da fé de vocês que tem crescido muito. Né? Vamos ver aqui, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ali quando fala sem cessar da vossa obra de fé, em outras traduções está do muitíssimo da vossa fé, do crescimento da vossa fé, do avanço da vossa fé. Ele está falando então, irmãos, que essa fé, ela pode crescer. Né? Quem já tem fé aqui, dá um glória a Deus. Você já tem fé. Essa fé, ela pode ser aumentada, ela pode crescer. Os discípulos mesmo falaram com o Senhor Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Em outra ocasião, um pai de um menino epilético, o pai de um menino que estava sofrendo com aquela doença, né? Ele chega para o Senhor e fala, ajuda-me na minha pouca fé. Ajuda-me. Então Deus é aquele que nos dá a fé, Deus é aquele que nos sustenta a fé,
Deus é aquele que nos fortalece na nossa fé. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, essa noite eu estava orando por você e Satanás estava querendo peneirar a sua vida, destruir a sua vida, mas eu roguei ao Pai por ti para que a sua fé não fosse danificada. No sentido original é mais ou menos isso. Para que a sua fé não se findasse, para que a sua fé não se enfraquecesse. Jesus ora nesse sentido pela vida de Pedro, né? Lá em Hebreus, a gente vê Jesus sendo aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, né? Algumas pessoas às vezes dizem consumidor da fé, como Jesus estivesse consumindo a nossa fé, né? A gente tem fé e vai lá e consome tudo, tira tudo, não é isso. Ele é o autor e o consumador, né? Esse consumador vem lá daquela expressão consumado, acabado. Então ele é aquele que dá origem à nossa fé, e ele é aquele que também, quando nós chegarmos lá na glória, nós não vamos precisar mais de fé, não é verdade? Então nele nós temos o sustento da nossa fé, nele nós temos a manutenção da nossa fé. Então olha só o que Jesus diz: se tiverdes fé, vocês vão fazer mais do que o que foi feito à figueira. O problema não é a fé. A fé eu e você temos. E pelo ouvir da palavra a gente cresce na fé. Pelo testemunho a gente cresce na fé. Pela minha vida na presença de Deus, pelo nosso derramar, pelo nosso orar, a gente cresce na nossa fé. O problema não é a fé. O problema é a dúvida. O que limita o agir da fé é a minha dúvida. Se tiverdes fé e não duvidardes, não é isso que está no texto bíblico? Se você tiver fé e você não duvidar, aí a gente ouve muito, algumas expressões: será mesmo? O pastor chama a gente para vir para o altar, você vem com o seu problema, com a sua dificuldade. E alguém diz para você assim: ó, hoje você vai obter a sua vitória. Hoje Deus está agindo em teu favor. Hoje a bênção vem. Aí lá no nosso coração, né? Será mesmo? Será mesmo que vai acontecer? Vai mesmo? A gente começa a duvidar no nosso coração. Sei não o que esse homem está falando, o que essa mulher está falando. A gente duvida. E a dúvida vai gerar uma dificuldade enorme. Tiago 1,6, pode projetar para a gente? Tiago 1,6, ele vai dizer assim, olha, que a gente precisa pedir a Deus em nada duvidando. Peça, porém, com fé. Vamos de novo. Peça, porém, com fé. Não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que foi sublevada e agitada pelo vento, ou seja, vai para um lado e para o outro. Vai para um lado e para o outro. A continuação desse texto, o versículo de número 7. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então, na dúvida, a gente não recebe do Senhor. Peça, porém, com fé, não duvidando. E o versículo seguinte, o homem vacilante, o homem inconstante, o homem de ânimo dobre, né? Ele não vai receber do Senhor. De maneira que eu preciso dissipar a dúvida da minha vida. Onde nasce a dúvida, irmãos? Ela nasce na alma, ela nasce na mente, a dúvida. Né? A gente precisa pedir ao Senhor assim, ó, Senhor, leva cativo o meu pensamento à obediência de Cristo Jesus. Quando a dúvida começar a surgir na tua mente, no teu coração, rejeita, querido, em nome de Jesus. Rejeita, dá um passo de fé, né? Creia no poder de Deus, no milagre de Deus, no agir de Deus. Repreende a dúvida da sua vida. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente vê aqueles irmãos que saíram do Egito, passaram um tempo no deserto, chegaram às portas da entrada da terra prometida, não é? Faltava ali só um pouquinho para eles entrarem na terra prometida, e de repente os espiões vão lá na cidade, a cidade que manda leite e mel, vasculham, olham tudo. Quando voltam, trazem um relatório maravilhoso
os frutos são bons, a terra é maravilhosa, mas a dúvida de alguns, a dúvida encheu o coração de todo o povo. A incredulidade tomou conta do coração deles, não foi isso? E como consequência da incredulidade, da dúvida, o que aconteceu? A bênção foi retida, foi tardada, 40 anos passaram, muitos morreram no deserto por causa daquilo. Então, a dúvida na sua vida, ela vai impedir você de receber a bênção e o milagre de Deus. A dúvida na sua vida, querido, vai gerar divisão, como gerou divisão no povo naquele momento, né? Toda aquela geração teve que passar. Somente Josué e Caleb entraram. A dúvida vai gerar divisão. A dúvida vai gerar inconstância na sua vida. A dúvida vai fazer com que um dia você esteja animado, fortalecido no Senhor, e no outro dia você enfraqueça, você desanime, você não creia mais nas promessas de Deus, você vai ser levado por aquilo que o mundo falar com você, com que as circunstâncias conduzirem a sua vida, com que as dificuldades desse tempo presente comecem a influenciar você. Então não, diga não à dúvida, né? Dê um passo de fé, creia no Senhor. Ele mesmo disse, se você tiver fé e não duvidar, você vai viver não apenas aquilo que aconteceu com a figueira, mas muito mais. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Jesus diz o seguinte, olha, vocês vão fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disser, passa daqui para colar, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Lá estava o Monte das Oliveiras, Jesus está se referindo a isso. É o Monte das Oliveiras, está cheio de oliveiras, está cheio de figueiras. A palavra dele foi direcionada a uma figueira, mas ele está dizendo assim, ó, vocês poderão dizer a esse monte todo, para que ele se erga e se lance. E assim se fará aquele que crê. Se tiverdes fé, faremos muito mais. Você está satisfeito com o que você está vivendo? Quem está satisfeito aí com o que está vivendo, levante a mão. Eu não estou satisfeito. Você está satisfeito? Eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo hoje. Deus tem muito mais para nós. Fala para o seu irmão, Deus tem muito mais para você. Mas fala com convicção para ele, ó, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para realizar na sua vida. E esse monte aqui, irmãos, esse monte, né, a gente entende dessa forma, como a maioria, né? Monte das dificuldades, o monte das lutas, o monte da dor, não é isso? E aí quantas vezes, irmãos, a gente fica detido nisso, a nossa fala é só essa, a gente faz do nosso problema a nossa bandeira, a gente faz do problema, não é? Essa condição de aparecer para as pessoas, todo mundo começa a olhar para você como aquele que tem aquele problema, aquela dificuldade, não consegue vencer. E você gosta disso. Você gosta disso. É preciso vencer, irmãos, esse monte que se coloca à nossa frente. O deserto, ele é passageiro, mas alguns fizeram dele uma morada. O vale, querido, é um momento, mas alguns fizeram nele uma habitação. Deus não quer você no vale o tempo todo, Deus não quer você no deserto o tempo todo. É tempo de sair, amém, querido? É tempo de vencer essa luta, essa dor, essa dificuldade. É tempo de dar passos de fé. Deus está nos chamando isso. A nossa fé, a fé bíblica, a fé ativa, a fé sobrenatural, precisa ser restaurada na vida da igreja. A igreja precisa viver pela fé. O justo viverá pela fé, crendo nos impossíveis de Deus, crendo no agir de Deus, no sobrenatural de Deus, na dependência de Deus. Eu não posso estar preso às coisas deste mundo, às circunstâncias deste mundo. Preciso me apegar, preciso fundamentar minha vida na palavra, naquilo que a palavra diz. E a palavra está firmada no céu para sempre. Ela não muda. É isso aí, ou a gente crê e vive por ela, ou a gente não crê. O negócio, irmãos, é que a gente precisa ver, né? A gente precisa ver
A gente precisa ver. Jesus falou para Tomé naquela ocasião, depois da ressurreição: bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado é você, se crê antes que você veja. Mas eu preciso ver. Quem precisa ver aqui? Quem precisa ver? Eu preciso ver. Eu não tenho, a minha fé, irmãos, é uma fé que precisa ser ajudada. A minha fé é uma fé que precisa ser trabalhada. Então eu vou precisar ver. Quando nós começarmos a ver os milagres, quando nós começarmos a ver o sobrenatural, quando a gente começar a ver os impossíveis de Deus, vai ser gerado nesse lugar um ambiente de fé extraordinário que liberará ainda mais das promessas do Senhor, dos milagres do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. A gente precisa desse ambiente de fé. Você, meu irmão, quando chegar aqui na igreja, você tem que chegar com o teu coração cheio de fé. Importante a gente passar um tempo antes de oração na presença de Deus, para Deus começar a gerar isso. Eu preciso chegar aqui com o meu coração aberto. Eu preciso chegar pela manhã, pela noite, nas terças, em outras ocasiões, com o meu coração aberto, para viver um milagre, para viver o sobrenatural, para viver por fé. Para ver, para poder ver. Porque se você não conseguir ver agora, pela fé, mesmo que aconteça, você não vai conseguir ver. E aí a gente vai experimentar a mesma coisa que os fariseus, no tempo de Jesus, os religiosos daquele tempo experimentaram. Tinham olhos para ver, mas não viam. Tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam, porque o coração deles estava endurecido. Os milagres acontecem, mas não consegue ver, não consegue perceber. Deus está agindo, mas não consegue perceber. Foi o que o Senhor falou com Abacuque no capítulo 1, né? Eis que eu realizo uma obra nos vossos dias, uma obra tal que vocês não acreditarão quando ela vos for contada, quando ela vos for revelada. Eu creio que Deus está gerando coisas extraordinárias sobre essa cidade de Petrópolis, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você crê nisso, querido? Ainda que você não possa ver, mas veja pela fé os milagres de Deus, que Deus está agindo, está trabalhando. Deus está trabalhando. Então, ainda que a minha alma precise ver para eu crer, eu prefiro ver pela fé. Mas quando a gente começar a ver mesmo com os nossos olhos carnais, humanos, né? Vai se gerar num ambiente de fé aqui, que esse negócio aqui vai explodir para a glória de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que isso aqui vai explodir para a glória e honra do Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu quero convidar você a ficar em pé por cada hora, né? Vamos ficar em pé, a gente vai terminar. Mas olha o que a palavra do Senhor diz, né? Os ministros de louvor, vem para cá, né? Para a gente fazer a oração final. Mas olha o que a palavra do Senhor diz para a gente no versículo 22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo recebereis. Tudo. Olha o poder da fé. Jesus estava falando do poder da fé. Olha o poder da fé. Se você crê, tudo quanto pedirmos a Deus em oração, receberemos. Você crê nisso? Você crê nisso? Tudo quanto pedimos em oração, crendo, receberemos. É a palavra dele. Mas aí a gente quer relativizar. Aí a gente diz, não, mas você tem isso, mas tem aquilo outro, né? Não relativiza não, meu irmão. Cai dentro, mergulha na palavra. Deus está falando com você, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E para ele ilustrar o poder da fé, ele disse, se você crer, você vai dizer a esse monte, levanta, vai para lá e assim se fará. Hoje Deus pode mover na sua vida algo extraordinário se você crer. Quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele disse para ela assim, a tua fé te salvou. Quando Jesus purificou os leprosos, ele disse assim, né? Foi a fé de vocês que levou vocês a alcançarem isso. Quando Bartimeu teve a sua vista restaurada, ele disse, faça-se conforme a tua fé. É a tua fé. É a tua fé, creia.
A gente tem que deixar de ser admiradores. Deixarmos de ser admiradores dos milagres de Deus, que eles estão tão distantes de nós, para sermos então protagonistas. Deixarmos de ser admiradores para sermos adoradores da glória de Deus, da presença do Pai. E se a gente não crer nisso, a gente vai continuar parado no mesmo lugar. A gente vai ficar como o povo de Israel, dando volta no deserto, meu irmão. É preciso a gente dar passos de fé. E essa fé precisa começar a ser gerada aí dentro do teu coração, dentro da tua vida. Rejeita toda dúvida. Rejeita toda dúvida. Sai da dúvida, vem para a fé. Essa fé que pode gerar algo novo para mim e para você. Essa fé. O centurião romano, irmãos, Jesus queria ir na casa dele, tocar no criado dele, restaurar o criado dele. O centurião fala assim: não precisa, Senhor, basta uma palavra tua. Não precisa ir lá não, basta uma palavra tua. Hoje mesmo, quando você chegar em casa, a situação pode estar mudada, a situação pode ser outra. Basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor, se você tiver fé, isso pode acontecer na sua vida. Eu creio, irmãos, que vai chegar o tempo em que será gerado um ambiente de fé tão tremendo aqui nesse lugar. E esse mês foi esse mês para ativar essa fé em você, para falar da fé no teu coração, na sua vida. Comece então a colocar isso em prática, tudo que você recebeu durante esse mês. Que eu creio que vai chegar um tempo que nós oraremos pelas mulheres estéreis e elas darão luz a seus filhos. Eu creio, irmãos, que vai chegar o tempo, querido, que nós, os enfermos virão, lotarão o templo, oraremos por eles, serão curados para a glória de Deus. E ouviremos falar daquela irmã, daquele irmão afetado pelo câncer, curado para a glória de Jesus, dando testemunho daquilo que o Senhor fez na vida dele. E isso não pode ser algo para admirar, não pode ser algo incomum, mas vai precisar ser algo natural na nossa caminhada. Algo que eu vivo no meu dia a dia. Pela fé as portas se abrirão. Aleluia! Quantos precisam de portas abertas aqui? Eu preciso de portas abertas. Portas se abrirão para a glória de Deus. Seremos batizados no Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Seremos cheios. E Deus está chamando você até essa fé. Se tiverdes fé e não duvidardes, vai acontecer com você não apenas aquilo que aconteceu com a figueira, mas coisas extraordinárias acontecerão. Feche teus olhos agora, em nome de Jesus. Né? Feche teus olhos. Glórias a Deus. Comece você mesmo a orar, a falar com o Senhor. Comece você mesmo a falar com o Senhor e a colocar diante do Senhor a sua vida. Sua vida, seu relacionamento com Ele. Coloque diante do Senhor isso. Senhor, eu quero essa fé, eu preciso dessa fé. Ajuda-me na minha fé.